Propriedades dos limites. A aula de hoje é super importante. Não vou ensinar todas. Como eu disse no início dessa playlist, o curso que eu faço lá no IF é eletrônica. E lá a gente tem apenas uma introdução ao cálculo. Entretanto, creio que será de grande utilidade você aprender essas propriedades. Vamos lá. Vamos lá. Propriedade 1. O limite da constante é a própria constante. Vou fazer um exemplo. Limite de 8, quando x tende a 0, é igual a 8. O limite da constante é a própria constante. Aqui, x tendendo a 0, pode ser qualquer valor, pessoal, porque é uma constante. Propriedade 2. O limite da soma ou da diferença é a soma ou a diferença dos limites. Para esse caso, eu vou fazer dois exemplos. Um com soma e outro com diferença. Vamos lá. Limite de 4x mais 3, quando x tende a 1, é quanto? Isso aqui, pessoal, é a mesma coisa que limite de 4x, com x tendendo a 1, mais limite de 3, com x tendendo a 1. Tá certo? Vamos ver agora a diferença. Limite de 4x menos 3 com x tendendo a 1. Isso aqui é a mesma coisa que falar aqui. O limite de 4x com x tendendo a 1 menos o limite de 3 com x tendendo a 1. Não é menos 3, é 3. Propriedade 3. O limite do produto ou do quociente é o produto ou o quociente dos limites. Vamos para o exemplo. Limite de x ao quadrado menos 3 vezes 2x menos 1, com x tendendo a 0. Só vou fazer um comentário. Aqui quando eu coloco 0, 1, pessoal, tanto faz seu valor. Vocês têm que focar no limite aqui. Tá bom? Vamos lá. Essa expressão toda é a mesma coisa que falar que essa expressão toda significa dizer que o limite de x ao quadrado menos 3 com x tendendo a 0 vezes o limite de 2x menos 1 com x tendendo a 0. Dizer isso aqui e dizer isso aqui é a mesma coisa, tá bom? Virando a folha. Vamos fazer o exemplo agora do quociente. Limite de 3x mais 1 sobre 2x menos 1, com x tendendo a 3. Poderia ser qualquer número. Isso aqui é a mesma coisa que dizer limite de 3x mais 1, com x tendendo a 3, sobre limite de 2x mais 1, com x tendendo a 3. Tá certo? Propriedade 4. Limite da potência ou raiz é a potência ou a raiz dos limites. Vejam só. Limite de x ao cubo, com x tendendo a 3. É a mesma coisa que dizer limite de x, com x tendendo a 3, ao cubo. Raiz. Limite da raiz de 2x, com x tendendo a 5. É a mesma coisa que dizer raiz do limite de 2x com x tendendo a 5. Tá certo? E o último exemplo que eu vou ensinar a vocês é esse. Limite do logaritmo é o logaritmo do limite. Como assim? Veja, limite de logaritmo de 5x com x tendendo a 2 é igual a logaritmo, abre parênteses, limite de 5x com x tendendo a 2. Usando a propriedade, isso aqui vira isso aqui. Tá certo? Pessoal, essas propriedades todas que eu falei são importantes porque facilitam na hora de você resolver algum exercício.
Porque você pode simplificar as coisas, transformando, por exemplo, isso em isso. Ou, sei lá, isso em isso. Ou até mesmo fazendo um caminho inverso. Isso em isso. Porque, por exemplo, pode ser que o exercício diga: ah, sabes que o limite de x com x tendendo a 3 ao cubo, o limite de x com x tendendo a 3, tudo isso ao cubo, é tal valor. Ah, então você simplifica as coisas, aplica as propriedades, substitui depois o valor e acha as respostas. Tá bom? E essa foi a aula de hoje. Ao longo da playlist, a gente vai ver diversos exercícios no qual a gente vai usar tudo que a gente aprendeu aqui agora. Qualquer dúvida ou sugestão, deixe nos comentários. E até o próximo vídeo. Fui!